Olá, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez agradecendo a Deus por estar vivo. Peço que você dê seu like, seu dislike, faça seus comentários, diga se gostou, se não gostou. Aqui embaixo tem um blog, o endereço do blog. Vocês podem acessar o meu blog, tem assunto diverso, todo dia, de segunda a sexta tem assunto novo, sobre direito constitucional, direito civil, direito agrário, enfim, aquilo que eu vou achando que é importante publicar, eu publico, tá certo? Peço também que quem quiser fazer alguma pergunta, porque uma senhora me perguntou sobre direito previdenciário nesse canal no YouTube, nos comentários ela me fez uma pergunta. Não é o local adequado para eu responder, então peço que essa pessoa entre, aí embaixo tem o meu telefone, entre no zap e me pergunte que eu respondo com o maior prazer, ok? Se você quer fazer alguma pergunta sobre direito específico que está fora do contexto do vídeo, você me entre no zap ou pelo meu e-mail que também está aqui e faça a sua pergunta, que à medida que eu vou vou respondendo. Se eu não souber, eu digo que não sei, e se não souber, eu posso pesquisar até achar uma resposta adequada. Ninguém fica sem ser atendido, ok? Eu quero, hoje o assunto o tema é um apelo aos jovens. É claro que está de forma muito genérica, mas qual é a minha preocupação? Eu sou uma pessoa que eu não viso só o meu caso, eu me preocupo com a sociedade como um todo, né? E eu tenho percebido na minha vida como advogado, como contador e como membro de família, da família que eu sou, né, que eu tenho, graças a Deus, de pessoas que vão me fazer consulta, mas como diz, depois da porta arrombada, né? Esse ditado que o brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão entra, tem um pouco de fundamento, né? Eu vejo também, nos aspectos, as pessoas se apaixonam, começam um namoro, uma relação, se apaixonam, vão morar juntos, né? Antigamente as pessoas tinham mais precaução, porque só podia se juntar, vamos dizer assim, né? Se unir a um outro, a um homem ou a uma mulher através do casamento religioso ou casamento civil, civil religioso. Hoje pode ser só o casamento civil, né? Eu não sei porque as igrejas não fazem o casamento religioso separado do civil. Eles exigem, né? As igrejas exigem que você case no civil também. Mas você poderia casar só no religioso, não tem problema. Depois você transformaria o casamento religioso em casamento civil, conforme determina a lei. Mas eu vejo muitos jovens, né, chegam me consultar porque eu moro com fulano desde 2000 e tanto. Nós compramos um terreno, nós compramos uma vaca, nós compramos um jumento e agora ele está mandando eu sair de casa, vai tudo em nome dele, não tem nada em meu nome, não consta nada. Aí eu pergunto, cadê a prova de união estável? Você mora com ele? Não, eu não tenho, a gente foi morar junto, não tem, tem alguma foto? Não, tem algum documento? Não. Então, gente, qual é o meu conselho? É que você que está pretendendo ir morar com alguém, não acredite somente no amor. O amor é tudo. O amor, sem amor, a vida não existe. Mas você precisa de se documentar. Você ama uma pessoa, mas faça um documento, uma escritura, já que você não quer casar no civil e nem no religioso, talvez você não pode, tem alguns impedimentos, né? Você vá a um cartório e faça um documento, ou construa algum documento que você vive em união estável com aquela pessoa. Um contrato de aluguel, um contrato de luz da CELP, das companhias de eletricidade, companhias de água, que conste o nome de vocês dois, né? Ou de vocês duas, sei lá, pode ser, né? Que prove que vocês têm uma vivência. Quando for a um hospital, sempre coloque como companheiro ou companheira aquela pessoa que você vive. Sempre diga que vive em união estável com fulano, quando preencher um dado num cadastro, numa compra a crédito, num empréstimo bancário. Estado civil, em união estável com fulano, ou em união estável com fulano. Porque são provas que você precisa de ter para numa eventual separação, ruptura dessa relação, e quando ele ou ela mandar você sair, né, de mão abanando, porque tudo em nome dele, e ele nega que mora com você, né, você não tem prova, aí o que vai acontecer? Você tem um documento, você guardando esses documentos que eu estou lhe falando, você guarda e diz, não, peraí, cara, eu tenho 50% dessa casa é minha, eu tenho 50% dessa casa, eu tenho 50% no cachorro, eu tenho 50% na vaca,
tem 50% no jumento e assim sucessivamente. O que você não pode é não ter nenhum documento e exigir que ele divida o patrimônio. Fica muito difícil de convencer o magistrado de que o magistrado até sabe que você fez aquilo, mas você não teve prova. Então ele sabe que você tem direito, mas sem prova ele não pode decidir. Então ele vai, provavelmente você vai ser negado o direito a você. E se você se documentar, porque só a prova testemunhal é muito pouco para convencer o magistrado de que aquele conflito, né, que ele tem que resolver, existe uma verossemelhança de que esses bens pertencem aos dois, porque não tem documento nenhum, é preciso que o juiz faça uma análise. E o juiz, são tantos os processos que ele não vai se preocupar, ele simplesmente vai negar, olha, não tem prova da relação e união estável e decido, né, conforme lá e acabou. Então é preciso que você tenha essa preocupação de guardar documentos. Quando se for matricular o seu filho na escola, coloque lá, vive filho de fulano e fulana em união estável, né? Desde tanto, que tem a idade do filho, né? Tem um registro do filho. Mas é preciso que uma entrada no hospital, você também tem que ter essa preocupação. Você não pode viver no mundo sem documento, viver no mundo sem prova de nada. Aí quando acontece um absurdo, aí você quer que os advogados façam milagre. Não existe milagre. No direito, um país injusto como o Brasil, a única maneira de você ter direito é você guardando prova. Ok? Eu sei que o assunto não é um assunto palatável, um assunto bom, mas isso repercute no dia a dia, né? Eu gostaria, né? O meu desejo, que os relacionamentos amorosos, seja em união estável, seja em casamento, que sejam eternos, que dure para sempre. Na verdade, não é mais assim, né? Hoje em dia as pessoas se casam, esse mundo líquido, como já dizia o amor líquido, acho que é um título de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele fala isso, as pessoas não têm mais tempo a perder, né? Ele fala de um amor, o amor tem que ser um amor verdadeiro, mas a gente não está mais assim no tempo daquele amor verdadeiro. As pessoas estão interessadas no desespero, no ter mais, no ter mais, no ter mais, e os relacionamentos estão cada vez mais curtos, né? Porque você já entra num relacionamento com uma pessoa pensando na outra. Então você tem que ficar 2 anos no máximo com uma pessoa, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro, porque é a vida, é assim que nós estamos vivendo. Mas você tem que guardar a prova, porque você constrói bens, patrimônio com essa pessoa, e quando você se separa, tem que sair sem nada, porque você não tem prova que você comprou a casa, que você comprou o chão, né? Tudo isso precisa desses documentos. Para efeito do INSS, que é um assunto extremamente importante, né? Porque a Previdência Social ela cada vez mais dificulta a concessão dos benefícios que você tem direito, que nós temos direito, por exemplo, salário família, salário maternidade, o LOA, que é outro assunto, né? Eu posso até falar sobre o LOA, que é o amparo, né? Que aqui se chama de aposentadoria. LOA é um benefício, é um bônus que o governo dá para as pessoas maiores de 65 anos que não têm condições de sobreviver, não têm condições de manter a sua vida. Aí vem o Estado e concede, né, um abono, um benefício de um salário mínimo, mas a renda bruta da família não pode passar de 1/4 de salário. Então, para saber se eu tenho direito ao tal do LOA, ao benefício, né, do LOA, que é para as pessoas idosas de mais de 65 anos, que não têm condições de sobreviver, ou pessoas com deficiência física, mental, enfim, elas têm que ter a renda bruta da família, não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Então, para saber quanto é 1/4 do salário mínimo, você divide por 4, pronto, está resolvida a questão. Então, se você não se encaixa nesse padrão, não adianta você pedir o LOA. Ah, mas por que meu filho perdeu o LOA? Você perdeu o LOA porque você se aposentou. Então, quando soma as duas rendas, ele saiu. Então, mas o INSS não me avisou. O INSS não vai avisar. Você devia ter percebido e ter pedido orientação ao advogado e ter saído do sistema. Mas às vezes você fica, aí depois vem o INSS te cobrando coisas retroativas. Isso é tudo por falta de orientação, por falta de você não querer conhecer as coisas, não querer guardar provas. Então é fundamental que você
que pretende constituir uma família, que seja através de uma união estável, seja através do casamento, que vocês tenham essa preocupação de guardar provas, né? Porque a união estável ela é muito importante. As pessoas é amparado pela Constituição, está lá no artigo 226, né? O Estado brasileiro, né? A República Federativa do Brasil, ampara a família constituída pela união estável. Então o que, que acontece? Mas se você não tem prova dessa união estável, você fica numa situação muito difícil de comprovar. Então você precisa de ter essa sensação de que você tem que ter algum documento que elabore, que lhe dê concretude, que aquela relação que você está vivendo tem uma ligação que você pode provar através de documentos. Para efeito de uma aposentadoria, para efeito de uma pena de uma pensão por morte, por exemplo, você segurado do INSS, você é trabalhador ou trabalhadora rural, quando seu marido vai falecer, sua esposa falece, você tem direito à pensão. Mas se você não tiver provado 18 meses para trás que você já vivia com aquela pessoa, você vai perder, você não tem direito à pensão. Então veja como é importante. Eu insisto, já insisti através de palestras, já me coloquei à disposição, né, de associação de moradores, de associação de agricultores, mas o povo não quer me ouvir, né? E então cometem erro, e depois querem que os advogados resolvam. O advogado não pode resolver o problema de ninguém, porque é você que tem que ter a prova material, a prova dos seus atos, dos seus passos, do seu dia a dia, né? Somente acreditar em testemunha, mas eu tenho testemunha, só testemunha não é uma boa prova. A prova testemunhal é muito importante, mas você tem que ter outros elementos. A testemunha geralmente ela confirma aquilo que está no papel, que está provado, que está na gravação. Ok, gente? Então, por favor, é um apelo a você jovem, mas também a pessoa idosa, né, que quer união estável. Guarde os documentos. Aliás, a gente tem que guardar documento, né? O documento, uma identidade de uma pessoa. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu, vou jogar o documento dele fora. Não jogue certidão de casamento, não jogue carteira de identidade, não jogue escritura de terra, não ponha fogo. Como tem gente que botou fogo nas escrituras, fez uma fogueira, né? Eu sei de uma pessoa que ela fez uma fogueira e queimou todas as escrituras. Ela queimou a história de um povo. Porque naquelas escrituras você tem várias informações que você pode tirar. Além de ser prova, é história. Então eu espero que você goste desse meu vídeo e é um apelo para que você passe a guardar documento, que é muito importante para você, numa eventual separação do casamento ou da união estável, você ter direito aos seus bens, você não sair, como dizia minha avó, de mão abanando. Ok? Muito obrigado e até a próxima.